Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao curso de Química, ao canal do curso de Química à Distância da UFRN. É um prazer tê-los aqui conosco ao longo desse semestre, aproveitando ao máximo os nossos seminários. Hoje nós teremos mais um seminário. Será um seminário ministrado pelo Carlos Eduardo. Primeiramente, a gente agradece imensamente Carlos Eduardo por estar aqui conosco, que vai apresentar, um tema de bastante interesse para todos, né, na química e nas áreas afins da química, que, como vocês sabem, a química é uma ciência de base que trata todo o conhecimento para outras ciências, como a farmácia, como a engenharia química, a engenharia de materiais, a medicina e tantas outras. O Carlos Eduardo trouxe um tema interessante para o nosso seminário hoje, para a gente tentar entender um pouco mais sobre a amplitude que a ciência química tem, né, em todas essas outras áreas. Então ele vai abordar para vocês o tema valorização da lignina, alternativas para a viabilidade econômica de biorefinarias baseadas em materiais ligonocelulósicos. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Carlos Eduardo, e eu espero que todos aproveitem o seminário ao máximo. Com as dúvidas de vocês, como sempre, vocês podem deixar aqui nos comentários do nosso canal, né, aqui desse vídeo, e posteriormente, ou até mesmo no horário do seminário, vocês poderão interagir conosco. E para você que é nosso aluno aqui do curso de Química à Distância, seja você do Polo de Macau, Currais Novos, Caicó ou Nova Cruz, eu lembro a todos que o link de interação para a escrita dos resumos de cada seminário está lá no nosso Moodle acadêmico. Então, senta lá, né, escreve o seu resumo e bom seminário a todos. Olá, meu nome é Carlos Eduardo de Araújo Padilha, eu sou estagiário de pós-doutorado do Laboratório de Engenharia Bioquímica e do Laboratório de Energias Alternativas e Fenômenos de Transporte, ambos do Departamento de Engenharia Química da UFRN. Fico hoje bastante lisonjeado de poder participar do ciclo de seminários virtuais do Instituto de Química, compartilhando com vocês um pouco do meu tema do pós-doutorado, que é a valorização da lignina como alternativa para a viabilidade econômica de biorefinarias baseadas em materiais lignocelulósicos. Esse tema até então tem sido bastante desafiador para mim, já que eu não tinha estudado isso até então, no meu mestrado e doutorado, mas até o momento tenho gostado bastante. Então vamos começar o seminário propriamente dito, entrando no contexto em que esse tema se insere. Primeiro a gente tem que pensar que recursos fósseis, até então, têm sido fundamentais para a manutenção das atividades humanas. Ocorre que o consumo deles tem gerado grandes danos à natureza. Por exemplo, a queima de combustíveis fósseis estão diretamente associados ao aumento da emissão de gases de efeito de estufa, o que, ao longo dos anos, tem provocado alterações climáticas severas ao redor do globo. Então, é fundamental que a gente busque alternativas sustentáveis ao uso desses recursos fósseis. Daí surge a ideia da gente trabalhar com biorefinarias. As biorefinarias se apropriam bastante do conceito de refino de petróleo, em que o petróleo é fracionado em diversos produtos, e essa mesma lógica é utilizada na biorefinaria. A biorefinaria utiliza como matéria-prima algum material natural e renovável, que é fracionado em combustíveis, materiais e substâncias químicas de utilidade humana. E uma das matérias-primas, pelo menos mais proeminentes quando tratamos de biorefinarias, é o material lignocelulósico, que basicamente é uma parte de uma planta. Incluem, por exemplo, resíduos agroindustriais, resíduos municipais e resíduos florestais. Como
Então, o uso de materiais lignocelulose como matéria-prima está envolvido com a redução da emissão de gases de efeito de estufa. Ocorre que, se nós tratamos de um material vindo de uma planta, significa que ela está, tratamos com algo que está envolvido com o ciclo de carbono. Um combustível, por exemplo, proveniente de uma planta, quando ele é queimado, obviamente, ele gera dióxido de carbono. Ocorre que a planta tem o potencial de recapturar esse dióxido de carbono emitido, o que não ocorre quando utilizamos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são originados a partir de uma matéria orgânica de muito tempo atrás, só que quando ele é queimado, o dióxido de carbono se acumula na atmosfera e ele não é recapturado. Para a gente ter uma noção em como isso vai afetar a emissão de gases de estufa, então o Grupo Vital fez uma comparação entre os combustíveis. Por exemplo, o biocombustível baseado em amido, que é um combustível de primeira geração, tem uma redução de 43% na emissão de dióxido de carbono. Ocorre que, quando a gente trabalha com material lignocelulose, com biocombustível proveniente dele, temos uma redução de 85% a 95% do dióxido de carbono emitido em comparação com a gasolina tradicional. Isso está caminhando para um combustível quase neutro em termos de emissão. Outra vantagem do uso de material lignocelulose, pelo menos como matéria-prima para a produção de biocombustíveis, é a falta da competição entre alimento e energia, que ocorre bastante quando pensamos em trabalhar com biocombustível de primeira geração. E o que, essencialmente, é o material lignocelulose? O material lignocelulose, como eu disse, é uma parte de uma planta, mas que tem como principais componentes celulose, hemicelulose e lignina, que são polímeros naturais. Quando eu falo assim que eles são os componentes principais, eu estou excluindo, obviamente, a água da minha avaliação, porque eu estou falando em base seca. E esses polímeros naturais compõem a parede celular das células vegetais. E quando a gente faz uma aproximação, faz um zoom, a gente pode observar que esses polímeros naturais se organizam dessa seguinte forma. A celulose é organizada em fibras bem compactas, rodeadas por hemicelulose, e em uma camada mais externa nós temos a lignina. A celulose é um polímero linear, composto por unidades de glicose, que estão ligadas entre si por ligações beta 4. E essa característica linear é o que causa que está associada bastante à recalcitrância da celulose, por conta da anexação de outras moléculas de celulose e as interações por ligações de hidrogênio entre elas, estão associadas à elevada cristalidade do material. Isso não ocorre, por exemplo, nesse polissacarídeo, a hemicelulose. Ele é um polímero ramificado e tem como principais constituintes pentoses e hexoses, que são açúcares de 5 carbonos e 6 carbonos, respectivamente. E, eventualmente, esses açúcares também têm grupos funcionais de ácidos hialurônicos substituídos. Essas pentoses e hexoses são basicamente xilose e arabinose, no caso de pentose, e nas hexoses temos a glicose e a mannose. Ok. Então, quando a gente fala de material lignocelulose, a gente tem um enfoque muito grande nesses dois polissacarídeos, na valorização deles, né? Então, isso é possível quando a gente faz, primeiro, uma etapa de pré-tratamento para romper essa estrutura recalcitrante, né, da matriz lignocelulósica, para depois convertê-la em combustível, para converter a celulose e a hemicelulose em combustíveis, plásticos, aditivos industriais e materiais para aplicações biomédicas.
Mas o que fazer com a lignina? A lignina é a fonte natural mais proeminente de compostos fenólicos da natureza. E, por exemplo, ela tem esses grupos, tem os seus grupos aromáticos em sua estrutura, e ela constitui uma quantidade expressiva nessa matriz unicelulósica, algo em torno de 15 a 40% em base seca. Para a gente ter um pouco de noção da magnitude da produção de lignina, a gente pode pegar esse gráfico aqui sobre a produção de cana-de-açúcar. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar até hoje, se não me engano, mas esse dado é um pouco defasado, é um dado de 2013. Aqui a gente pode ver que o Brasil ganha de países como Índia, China, Estados Unidos, em termos de produção de cana-de-açúcar. E aqui a produção, pelo menos do Brasil, chega em algo em torno de 6,0 vezes 10 a oitava toneladas ao ano de produção. O que constitui, em termos de lignina, algo em torno de 2,2 vezes 10 a sétima toneladas ao ano, que é um valor muito expressivo e que, obviamente, não pode ser ignorado. E o que geralmente é feito com essa lignina? A lignina geralmente é queimada para geração de energia. E, de fato, ela tem um excelente valor de aquecimento, se a gente comparar com os polissacarídeos da biomassa lignocelulósica. O valor de aquecimento dela vai em algo de 20 a 30 megajoules por quilo, enquanto os polissacarídeos alcançam 18 megajoules por quilo. Pensando numa planta industrial, o que é feito com essa lignina? Então, a gente está pegando aqui 2 exemplos de biorefinarias com materiais celulósicos, a indústria de papel celulose e a indústria de produção de combustíveis celulósicos. Então, nessas 2 biorefinarias, a lignina é queimada, de fato, para a geração de calor e eletricidade. Porque se ela é um combustível também, ela pode aquecer muito bem uma caldeira para gerar vapor, e esse vapor ser utilizado para aquecer alguns dos processos dessas 2 biorefinarias. Ou o vapor pode passar por turbinas para geração de energia elétrica também, para o suprimento dessas duas. Ocorre que o volume geral de lignina é muito alto, que excede o suprimento básico dessas 2 biorefinarias. Então, uma das soluções, por exemplo, a gente poderia pensar muito bem em queimar toda a lignina para a geração de eletricidade, e essa eletricidade seria comercializada. Isso funciona até muito bem para a indústria de papel e celulose, que é bem consolidada. Ocorre que na indústria de produção de combustíveis celulósicos, isso não é o bastante. É uma biorefinaria que não está consolidada e carece de receita, porque o produto dessa biorefinaria tem um baixo preço e também uma biorefinaria que tem um elevado custo de investimento inicial. Então, basicamente, a venda de eletricidade excedente não é o suficiente. E uma das formas de aumentar a receita é na transformação da lignina em produto de valor agregado. Então, por sorte, a literatura estudiosa já estavam bem cientes disso e tem buscado alternativas, pelo menos aplicações dessa lignina. Então, já se é possível utilizar a lignina nos setores de biocombustíveis, nos setores de produção de bioquímicos, em materiais, na indústria de polpa, no setor de farmacêutico e no tratamento de efluentes. As empresas aqui do país, pelo menos de papel e celulose, também estão atentas a isso e já lançaram, inclusive, a Suzano, uma plataforma de produtos baseados em lignina, chamada Ecolig. Ok. A gente tem algumas possibilidades de utilização da lignina, mas será que qualquer lignina pode ser usada indiscriminadamente para qualquer setor desse? A resposta é não. Como a gente viu naquela figura, a estrutura química da lignina é muito complexa, que carece de muitos estudos. E uma lignina pode servir para, por exemplo, um setor e para outro não.
Outra coisa que a gente tem que avaliar é como o método de tratamento ou de isolamento da lignina vai afetar a estrutura nativa desse biopolímero. E, por fim, uma coisa que a gente tem que pensar é se a gente tem uma biorefinaria com produto primário, pelo menos um produto com mais enfoque, como é a produção de biocombustíveis, a lignina funciona para suprir algumas necessidades de energia, mas se eu tirar toda ela para a produção de um produto de valor agregado, como é que vai afetar o preço desse produto primário, por exemplo, o etanol? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, a gente vai, pelo menos, pontuar esses 3 pontos com mais detalhes a seguir. Primeiro, partindo para a biossíntese e a estrutura das ligninas, a gente pode observar aqui que a lignina é um polímero irregular e ele é formado pela condensação de monolignóides, que são álcoois fenilpropanoides, o álcool p-cumarílico, esse daqui, o álcool coniferílico e o álcool sinapílico. A gente pode ver que esses álcoois são ligados entre si por ligações beta-O4, ligações éter. E essa configuração da lignina é bastante interessante e que protege, como eu havia dito antes, protege os polissacarídeos de ataques a estresses bióticos e abióticos, muito por conta da presença do anel aromático. Sobre a biossíntese da lignina, o caminho metabólico principal, pelo menos o canônico, sobre a sua síntese é o caminho de fenilpropanoides, mas hoje em dia já se tem a ideia que o atalho por tirosina e o caminho C-lignina também são importantes para a síntese da lignina nas plantas. Um ponto de destaque aqui na parte de biossíntese, tem alguns grupos que têm um enfoque muito grande em valorizar apenas os polissacarídeos, a ponto de tentar inibir a síntese da lignina. Então, então teríamos, por exemplo, a partir de modificações genéticas, uma planta com um conteúdo menor de lignina, o que facilitaria a valorização dos polissacarídeos. Voltando aqui um pouco para a estrutura das ligninas, a composição delas, né, a presença dos álcoois, também depende da fonte de isolamento. Se a gente está trabalhando em madeiras duras, como no caso do eucalipto, ou resíduos agroindustriais, a lignina vai ter um conteúdo maior de álcool sinapílico e álcool p-cumarílico, enquanto madeiras moles, como gimnospermas, tem um conteúdo maior de álcool coniferílico. Outro ponto importante para a gente observar na estrutura nativa da lignina são as suas ligações, as ligações carbono-carbono e carbono-oxigênio. As ligações beta-O4 e alfa-4 são as ligações principais para a gente avaliar uma lignina, mas ligações 4O5, 5,5, beta-5, beta-1, beta-beta também são importantes nas análises. Seguindo aqui para a parte de recuperação das ligninas, nós temos 2 possíveis rotas de recuperação dela, levando em consideração a conversão do carboidrato. Esse autor aqui, Ragauskas e colaboradores, eles usaram como valorização, pelo menos como conversão do carboidrato, uma rota fermentativa. Importante destacar isso. Então, se a gente tem uma biomassa coletada, seca, triturada, estocada, a gente pode primeiro passar por uma etapa de tratamento, em que a matriz lignocelulósica é fragmentada e a gente tem na fração líquida a lignina, e na fração sólida desse tratamento segue para a hidrólise enzimática, com o uso de celulases e hemicelulases para dissolver os polissacarídeos são fermentados e tem uma recuperação, por fim, por destilação do nosso combustível. A outra rota para a obtenção de lignina é se eu uso um tratamento que é não deslignificante. Então,
a minha lignina pode ficar retida no material sólido, e esse material sólido com lignina passa para a hidrólise enzimática com celulases e hemicelulases apenas, ou seja, aqui eu não coloco enzimas que atacam a lignina. Então, assim como aqui embaixo, os polissacarídeos são dissolvidos, são fermentados e após a destilação a gente tem a nossa lignina. E como essas abordagens vão afetar os nossos exemplos de ligninas? Então, a gente tem aqui a lignina com material insolúvel. Primeiro, a lignina Clason. A lignina Clason é uma lignina que não tem muita utilidade prática, já que é bastante condensada. Só que ela tem uma utilidade para análise, porque ela é obtida quando a gente submete uma biomassa a condições ácidas, bem ácidas, e também a temperatura alta, para dissolver todo o polissacarídeo, e o que resta disso é a lignina Clason. Temos também a lignina residual de hidrólise enzimática, que é uma lignina que é obtida após um trabalho árduo de submeter uma biomassa ao sucessivo contato com celulases, né, a passos consecutivos com celulases, e também temos uma lignina também com uma utilidade prática muito legal, que é a lignina residual de hidrólise enzimática após o material ser pré-tratado com caráter ácido e sob condições brandas, o EMAL. Tá. E partindo agora para o método de solução, nós temos outros exemplos de lignina. Por exemplo, a lignina de madeira moída. Essa lignina é obtida a partir da extração com dioxano e água, e ela preserva bastante das características da lignina nativa, assim como essa lignina aqui residual da hidrólise enzimática. Ocorre que essa daqui tem uma pureza menor do que a outra. Por fim, temos as ligninas técnicas, que são as ligninas com maior volume de produção, de fato. Temos as duas principais, que é a lignina Kraft e a lignum sulfonato, que são as ligninas obtidas na indústria de papel e celulose. A lignina Kraft é obtida do processo Kraft, que envolve hidróxido de sódio e sulfeto de sódio. E o lignum sulfonato é obtido após colocar uma biomassa submetida em uma solução, submetida ao contato com uma solução com bisulfito, e sulfito de sódio, de potássio. E por fim, nós temos as duas ligninas mais usadas quando a gente trata de uma biorefinaria de produção de combustíveis lignocelulósicos. A lignina sódica, que é obtida só com hidróxido de sódio como reagente, e a lignina organosolvo, que é uma lignina extraída após o contato com solventes orgânicos, de preferência álcoois de baixo peso molecular. A gente tem aqui algumas diferenças, né, até de aparência entre as ligninas. Algumas foram obtidas do mesmo material, com madeiras moles, mas aqui a gente tem materiais diferentes, né, madeiras duras e outros resíduos. Já temos diferenças de aparência, mas quando a gente olha na composição, podemos ver diferenças ainda maiores. Por exemplo, a lignina Kraft e a lignina sódica têm até uma mesma faixa de peso molecular, entre 1.500 e 5.000 para a lignina Kraft e de 1.000 a 3.000 para a lignina sódica. Só que o lignosulfonato tem uma faixa muito mais extensa, tanto é que tem um índice de dispersividade bem maior. Só que esse lignosulfonato é uma lignina solúvel em água, até porque no processo sulfato é inserido na estrutura da lignina, tornando-a muito solúvel em água. Uma outra característica bem importante para a gente destacar na caracterização é que essas duas ligninas, que a Kraft e a lignum sulfonato, foram obtidas na biorefinaria de
de produção de papel e celulose. Só que elas foram isoladas na presença de reagentes à base de enxofre. E esse enxofre é incorporado na estrutura das ligninas. Por exemplo, a lignina CRAF tem entre 1 e 3%, e o lignofosfonato tem uma quantidade maior, de 3,5% a 8% de enxofre em sua estrutura, o que não ocorre na lignina sódica, já que utilizou apenas hidróxido de sódio como reagente. Então, vamos seguir aqui e a gente vai observar agora como os tratamentos vão afetar a estrutura nativa das ligninas. Primeiro, um tratamento alcalino. Os tratamentos alcalinos causam a clivagem das ligações beta-4, as ligações éter da lignina, provocando a solubilização da lignina a partir de fragmentos e eventual degradação e repolimerização. A gente pode ver aqui na figura de uma molécula genérica aqui de lignina, que quando submetida a condições alcalinas pode romper, gerando episulfide. E esse episulfide gerar uma outra molécula aqui, após o ganho de água, já que ele é bastante ativo, ou repolimerizar, enquanto uma unidade fenólica, sob condições alcalinas, tende a gerar metida de quinona. E essa metida de quinona, ela pode gerar pode ir para 3 outras rotas. Ela pode desprotonar e também perder CH2O para gerar um enol éter, que é um componente bastante estável, ou sofrer ataque nucleofílico, porque a medida de quinona é bastante suscetível a um ataque nucleofílico, podendo repolimerizar pela inserção de algum componente fenólico nesse carbono que antes era alfa, ou no processo Krebs, quando a gente usa algum reagente com enxofre, esse enxofre também ser inserido nesse carbono antes alfa aqui, gerando episulfide e eventualmente repolimerizando também. Agora, partindo para o efeito dos tratamentos ácidos sobre a estrutura da lignina, destaca-se que ela não é tão usado esse método para solubilizar a lignina. Ela é bastante utilizada para a gente causar a despolimerização dos polissacarídeos. Mas ela tem um certo efeito sobre a lignina também. Ela não é usada para isolar, mas ela tem certo impacto. Então, como a gente pode ver aqui nessa figura de uma molécula genérica de lignina, sob condições ácidas, a gente pode ter uma desidratação da molécula, gerando um intermediário que tem uma carga positiva aqui no carbono antes alfa, sendo então bastante suscetível ao ataque nucleofílico. Gerando diretamente um componente condensado, com ataque de algum grupo fenólico, ou gerando o enol éter, seja por desprotonação direta ou por desprotonação seguida de perda de CH2O. Mas, eventualmente, esse enol éter, sob condições ácidas, vai gerar um material repolimerizado, diferente do que a gente viu em condições alcalinas, em que ele é mais estável. E qual é o efeito disso na lignina? Basicamente, eu estou substituindo ligações carbono-oxigênio por ligações carbono-carbono, tornando o meu material mais recalcitrante. O que, se a gente pensar em valorização da lignina, isso não é muito atrativo. Pelo menos se a gente pensar em utilizar depois a despolimerização dela. Seguindo aqui para as reações alcalino-oxidativas da lignina, basicamente, sob essas condições, são gerados radicais livres, e esses radicais livres vão atacar nossa lignina aqui, atacando cadeias laterais por clivagem de ligações carbono-carbono, gerando aldeídos fenólicos, ácidos fenólicos e paraquinonas, e também gerando estruturas bifenílicas,
através de reações de repolimerização. Mas, no geral, a característica mais forte quando a gente observa uma reação de radicais livres sobre a lignina é a formação de ácidos carboxílicos alifáticos, a partir da quebra de anel aromático. Isso ocorre também a depender da condição operacional, se ela for muito drástica na oxidação. Por fim, sobre os tratamentos, a gente pode observar aqui o tratamento organosolvo, que é a menina de óleos de ouro, pelo menos para as biorrefinarias de combustíveis lignocelulósicos. Porque o organosolve, o método organosolve, consegue obter uma lignina de elevada qualidade, porque ela consegue estabilizar as ligações beta-4 devido ao excesso de álcoois de baixo peso molecular nesse tratamento. Isso significa que todo tratamento organosolve gera isso? Não. Isso ocorre, como está aqui escrito, quando utilizamos como solventes orgânicos os álcoois de baixo peso molecular. Mas em um tratamento organosolve a gente poderia também usar ácidos orgânicos, que não causam esse efeito aqui descrito. Aqui na figura, uma molécula genérica de lignina, sob condições elevadas de alta temperatura, ou também acidificada, a molécula de lignina é desidratada, então a formação de uma carga positiva aqui no carbono anti-alfa, e o álcool, já que ele está em grande quantidade, faz o ataque nucleofílico sobre a estrutura da lignina, estabilizando a ligação beta-4 daqui. Por conta disso, o tratamento organosolve tem sido tratado como o tratamento mais próximo do ideal quando tratamos de combustíveis lignocelulósicos. Seguindo aqui para a parte de despolimerização da lignina, já caminhando para as aplicações, muitos estudiosos recomendam a despolimerização como forma de melhorar a valorização da lignina nas aplicações seguintes. Então, despolimerizar significa quebrar a lignina em frações menores, sendo elas monômeros, dímeros, trímeros ou oligômeros. E para isso a gente lança mão de alguns métodos, como a pirólise, a gaseificação, a liquefação, a despolimerização redutiva, a despolimerização oxidativa e a despolimerização catalisada por ácido ou base. E a gente vai ver alguns desses métodos a seguir. A pirólise é um dos métodos mais clássicos para a gente despolimerizar a lignina e é um processo termoquímico que utiliza altas temperaturas em um ambiente isento de oxigênio. Então, sob essas condições, a lignina é quebrada e, em geral, obtemos gases, bioóleo e carvão dela. Como a gente pode ver aqui nessa figura. Deixa eu arrastar aqui a minha foto. Então, nessa figura a gente pode ver que em uma matéria-prima, em geral, a gente podia muito bem utilizar a lignina aqui. A lignina seria seca, triturada e entraria no reator. Esse reator estaria a uma temperatura pelo menos superior a 400 graus. Né? Pelo menos ela, operacionalmente, para quebrar a lignina, tem que ser uma temperatura bastante elevada. E o produto de reação vai ser direcionado para um ciclone, que é uma unidade que faz separação gás sólido, e por diferença de densidade, o carvão fica retido na parte, pelo menos sai na parte de fundo do ciclone, e o gás de queima, um gás ainda potencial de ser condensado, sai aqui e passa uma unidade de condensação. Quando o gás é condensado aqui, gera o bioóleo, que depois pode ser fracionado em fração solúvel em água e não solúvel. E o que não é condensado pode ser usado como combustível, inclusive usado para secar a nossa matéria-prima original aqui.
A lignina, quando é utilizada como matéria-prima, e se a gente estiver trabalhando com pirólise, temos duas abordagens. Temos, se não me engano, a abordagem lenta de pirólise e a abordagem rápida. Se a gente quiser uma quantidade maior de bioóleo, a gente usa a abordagem rápida. E se a gente quiser uma proporção maior de carvão, a gente faz a abordagem lenta. Seguindo aqui para a gasificação, ela também é um método de despolimerização da lignina, só que aqui temos o enfoque de gerar gás de síntese, ou seja, basicamente monóxido de carbono, dióxido de carbono e também hidrogênio, a partir da queima parcial do biopolímero. Aqui a gente coloca nossa matéria-prima, nossa lignina, em contato com oxigênio, mas não uma quantidade excessiva a ponto de gerar apenas água e dióxido de carbono, uma combustão total. Então, se a gente utilizar a lignina como matéria-prima, diferentemente dos polissacarídeos ou da biomassa, em geral, os estudiosos têm comentado que é uma boa condição de produção de hidrogênio. Pelo menos nosso gás de síntese vai ter uma proporção maior de hidrogênio se utilizarmos lignina como matéria-prima. E esse gás de síntese depois pode ser aproveitado para a geração de hidrocarbonetos a partir do processo de Fischer-Tropsch. Seguindo aqui para os métodos de despolimerização, aqui a gente vai falar do método de liquefação ou solventes. Então, a gente dissolve nossa lignina em um solvente orgânico e submete a elevadas temperaturas na presença de um catalisador heterogêneo. Então, a gente consegue obter alguns componentes aromáticos a partir da solvólise, principalmente utilizando como solventes orgânicos álcoois de baixo peso molecular. Isso abre a possibilidade da gente fazer uma integração de biorrefinarias de produção de etanol com a biorrefinaria de lignina. Isso também tem apontado na substituição desses solventes orgânicos por líquidos iônicos ou também solventes eutéticos profundos. Por fim, sobre despolimerização, podemos usar um método oxidativo. Assim como a gente mostrou anteriormente, é possível gerar componentes de baixo peso molecular, componentes aromáticos, a partir dos métodos oxidativos, como, por exemplo, o uso de peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é um agente oxidante muito eficaz sobre a lignina, contanto que esteja em um ambiente alcalino, porque se não estiver em um ambiente alcalino, ou na presença de sais metálicos, ele não é muito eficaz. Há casos também de utilizar, junto com um agente oxidante, algum catalisador para melhorar a qualidade dos produtos monoméricos obtidos da oxidação. Tratando um pouco ainda da despolimerização, é muita, de certa forma, inocência pensar que depois da despolimerização a gente tem um produto único obtido da lignina. A lignina tem uma estrutura complexa, uma estrutura ramificada muito complexa. Então, é muito difícil a gente ter um componente único. E também, obviamente, é difícil a gente utilizar diretamente o produto de despolimerização. Um dos poucos casos em que essa abordagem é possível é quando a gente trata da vanilina, já que a vanilina é o componente majoritário da despolimerização oxidativa de algumas ligninas, a lignina de pinheiro, e essa fração despolimerizada pode ser usada na indústria de alimentos e cosméticos para conferir sabor e aroma, já que a vanilina é, de fato, o componente majoritário nesse caso. Mas, no geral, isso não é possível. Uma das possibilidades é eu pegar meu produto despolimerizado e tentar purificar, para a gente tentar obter um produto único. O problema é que pode ser algo muito exaustivo e, obviamente, muito oneroso.
Então, ultimamente tem se pensado em fazer uma estratégia chamada de afunilamento, que basicamente é submeter meu produto de despolimerização a uma sequência de reações para que os componentes, pelo menos os produtos, comecem a ter características cada vez mais próximas. O primeiro passo, geralmente dado na ideia de afunilamento, é a hidrodeoxidação, que é submeter nossos produtos de despolimerização sob condições bem drásticas, na presença de água e catalisadores heterogêneos, no sentido de reduzir a razão oxigênio-carbono e, de certa forma, preparar esse produto para as etapas de reações secundárias ou de cadeias laterais. Mas já é possível, depois da hidrodeoxidação, obter alguns aditivos de combustíveis. Após a etapa de afunilamento, como eu disse, é possível fazer reações secundárias dos produtos, no sentido de produzir fenóis, ciclohexanos e caprolactona, entre outros produtos. Ou a gente fazer uma reação nas cadeias laterais, seja elas via hidrogenação, hidrogenólise, desidratação, entre outras reações, como a gente pode ver por aqui. E isso pode ser feito em conjunto, simultaneamente com uma etapa de hidrodeoxidação, ou mesmo sem precisar dela. Destaca aqui que essa rota, tanto de despolimerização como o afunilamento, são rotas termoquímicas. Mas é bom pontuar que é possível também fazer a despolimerização da lignina por rotas mais brandas, como é o caso das transformações biológicas e bioquímicas, utilizando fungos de podridão branca e enzimas lignolíticas, como lacases, lignina peroxidase e manganês peroxidase, que trabalham em temperaturas muito próximas ao do ambiente, para clivar as ligações da lignina e obter frações menores. Ocorre que esse não é a rota, pelo menos até hoje, muito consolidada na indústria, porque tem uma produtividade muito mais baixa do que essas rotas termoquímicas. E, finalmente, vamos chegar em algumas aplicações em potencial da lignina. A primeira delas são as resinas epóxi. Inclusive, é um método, são as aplicações mais conhecidas da lignina. A resina epóxi é um polímero termofixo, bastante utilizado nas indústrias eletrônicas e aeroespacial, principalmente por conta das suas propriedades térmicas, sua estabilidade térmica e sua propriedade anti-chamas. E essa resina epóxi é formada a partir da reação de bisfenol com epicloridrina. E daí que vem a ideia de você substituir o bisfenol pela lignina, já que o bisfenol é um componente aromático, derivado de petróleo, e a lignina tem em sua estrutura o anel aromático, e ela pode muito bem fazer o mesmo papel. Tanto a lignina sem ser quebrada ou sendo um produto de despolimerização. A lignina também tem uma elevada reatividade com a epicloridrina. Como a gente viu anteriormente, a lignina tem vários grupos funcionais aptos à reação e pode reagir muito bem em ambiente alcalino. Outro ponto de grande destaque é que a substituição total de uma resina epóxi com a lignina talvez não seja o caminho mais adequado, mas a substituição parcial dela no lugar do bisfenol já tem apresentado melhorias nas propriedades mecânicas, principalmente pela possibilidade de fazer ligações cruzadas de uma cadeia com outra de lignina, como a gente pode ver por aqui, nas figuras aqui abaixo. Temos também agora, como aplicação em potencial das ligninas, o uso como surfactantes. Surfactantes, basicamente, são moléculas anfipáticas, com a parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica, que vão absorver na interface e reduzir, com isso, a tensão interfacial entre os fluidos,
E, obviamente, tem uma aplicação diversa, bem ampla na área industrial. O uso direto de uma lignina como surfactante é o lignosulfonato. Ele apresenta propriedades tensoativas bem relevantes e tem essa estrutura química que bem definida, com exceção do grupo sulfonato. Ela é bastante utilizada como dispersante de concreto, pesticida e tinta, mas não significa que somente ela pode ser usada como surfactante. A gente pode muito bem pegar uma ou outra lignina e passar pelo mesmo processo de sulfonatação. Inclusive, isso é muito realizado com a lignina Kraft, que tem tem uma produção bem superior à lignosulfonato. Também é possível pegar algumas ligninas obtidas de tratamentos e submeter também à sulfonação e obter uma lignina que se assemelha ao lignosulfonato. Outra rota de obtenção de um surfactante à base de lignina, pelo menos que eu acho mais interessante, são a partir das reações com polietilenglicol, das reações de enxerto do PEG na lignina. Porque o PEG é um precursor de tensoativos não iônicos, como o Triton X, Triton X100, Twin 20, Twin 80. E isso é possível sob condições alcalinas e ocorre a inserção, pelo menos a partir dos grupos álcoois do PEG sobre a lignina, como a gente pode ver aqui na figura, resultando em um surfactante não iônico com características muito atrativas, porque elas têm uma elevada capacidade de emulsificação em sistemas óleo-água. Aqui é importante pontuar que nesse método de enxerto é possível preservar algumas características, pelo menos algumas propriedades, tanto do biopolímero, da lignina, como do PEG. E se, por exemplo, usássemos uma lignina sódica, que tem uma propriedade muito interessante, que é a sua responsividade ao pH, ela consegue ficar solúvel em pHs alcalinos, mas não em ácidos. Isso possibilita que a gente faça um enxerto de um PEG na lignina sódica e cria, assim, um tensoativo lignina PEG com propriedades também responsivas ao pH, pelo menos de solubilidade. Então, após uma aplicação, a gente podia recuperar nosso surfactante, basicamente reduzindo o pH, assim como é feito na lignina sódica. Outra aplicação de interesse são as espumas de poliuretano. Então, as espumas de poliuretano são isolantes térmicos de baixa densidade e que também suportam certa carga sem sofrer deformação. Elas são bastante utilizadas na indústria, pelo menos na área de construção, transporte, petroquímica, aeronáutica e aeroespacial, obtida a partir da reação de isocianato com polióis, inclusive polióis de origem fóssil. E daí entra a jogada da lignina. Então, a lignina pode ser um candidato potencial para substituir os polióis de origem fóssil, assim gerando poliuretano verde. Então, a adição de lignina geralmente está associada a um aumento das propriedades mecânicas. Obviamente, se a gente substituir parcialmente nossos espumas de poliuretano, e isso depende muito também do peso molecular e da natureza estrutural da lignina que a gente inseriu. Uma outra recomendação que é feita aqui nessa aplicação é o uso não recomendado de ligninas técnicas com enxofre, como a lignina Kraft e o lignosulfonato. Elas não são recomendadas aqui, principalmente porque se nosso poliuretano primeiro que a espuma vai ter uma coloração muito mais esbranquiçada, muito mais amarela e esbranquiçada, e também
se aquecida, pode gerar gases muito tóxicos. Seguindo aqui nas aplicações, a gente tem a utilidade da lignina para substituir precursores orgânicos para a síntese de fibras de carbono. Essas fibras de carbono são filamentos micrométricos de alta resistência à tensão, tem um elevado modo de elasticidade, também tem uma elevada resistência térmica e conduz também eletricidade, ou seja, tem propriedades bastante atrativas com um material de baixa densidade. Inclusive, eu não sei se vocês já viram, fibras de carbono geram produtos bastante leves. Então, podemos muito bem substituir, por exemplo, o Orlol ou poliacrilonitrila, o PAN, pela lignina, até porque esse PAN tem baixo rendimento nas reações de pirólise e também elevada toxicidade. Então, a lignina entra na jogada porque ela é um material muito mais barato, é um insumo muito mais barato que o PAN, e também é renovável, ou seja, ele está ligado à redução da emissão de gases de estufa. O único problema até então é que não chegou ainda às propriedades mecânicas que são possíveis quando a gente utiliza o PAN. Então, tem certas limitações sobre o uso da lignina, ainda como substituto total do PAN. Seguindo aqui nas aplicações, temos o uso das ligninas como aditivos para cosméticos. A lignina pode muito bem ser incorporada em produtos cosméticos no sentido de substituir filtros inorgânicos, tais como nanopartículas de titânio e prata, no sentido também de aumentar o fator de proteção solar dos cosméticos. Aqui, não está muito bem legendado, mas eu posso explicar para vocês o que aconteceu. Aqui tem algumas figuras sobre a inserção da lignina em cosméticos. Aqui num creme hidratante e aqui em B, num protetor solar, de fato. E temos aqui como resposta a transmitância, ou seja, se a radiação passa sem nenhuma interferência. Aqui em cima temos materiais que em que não foram inseridos a lignina. Então, praticamente, como no creme hidratante, a função não é bloquear o sol. A radiação nessa faixa UVB e UVA, ela passa sem nenhum problema. Aí, se a gente começar a adicionar a lignina, como, por exemplo, nesses símbolos circulares aqui, temos 1% de lignina em massa-massa, aqui em 2% e aqui em 5%. E a gente observa claramente a redução da transmitância, principalmente na região VB, o que significa que a lignina funciona muito bem como um bloqueio da radiação. E esse bloqueio se deve muito à disponibilidade de grupos hidroxila e metoxila fenólicos. Só que, até então, até parece que a lignina é mágica, né, e que não tem nenhum problema associado a ela. Mas ainda não tem estudos extensivos sobre o uso dela na pele humana, né? Ainda não foram feitos testes, também não se verificou se causa alguma reação alérgica na pele de algumas pessoas. Só que tem um problema, que pelo menos está sendo estudado até agora, que é a aparência do cosmético misturado à lignina. Como a gente viu anteriormente naquelas figuras, a lignina tem uma coloração, por vezes, bastante escura. O que é bem problemático se a gente quiser utilizar em cosmético. Porque a gente não vai conseguir substituir totalmente o filtro inorgânico a ponto de que o blend cosmético lignina tem uma aparência semelhante ao produto original. Mas, hoje em dia, já se tem a ideia de utilizar fontes de lignina
mais adequadas, que gerem lignina já de uma coloração mais branca, e também a partir de métodos de isolamento também mais brancos. Lee e colaboradores já estudaram esse efeito e observaram que se a gente colocar, por exemplo, uma lignina qualquer, essa daqui, lignina B de organosolve, que ela foi obtida sob condições drásticas de temperatura, tem um blend com coloração muito distoante do cosmético puro, né? Essa figura A. Já se a gente pegar uma lignina extraída sob condições brandas, eu acho que na C e D são ligninas MWL, aquelas ligninas de madeira moída, que foram obtidas só com extração de oxano, é possível já chegar a um produto bastante equivalente ao original. Seguindo aqui agora para o uso de lignina como material nanoestruturado, mais especificamente como veículo de transporte de fármacos. A lignina, assim como outros biopolímeros, também é bastante eficaz em reter bioativos, principalmente em estruturas nanométricas. E isso é possível porque a lignina tem uma propriedade de autoagregação em ambiente aquoso, o que habilita essa aplicação. Se a gente for ver aqui nessa figura, tem um método aqui eles estão descrevendo um método de deslocamento de solvente. Primeiro, a lignina é dissolvida em um solvente orgânico e depois é inserida a água, que é um antissolvente. Então, à medida que a água está sendo inserida, ocorre uma nucleação e as moléculas de lignina começam a interagir umas com as outras, formando esse material nanométrico. Só que, a depender do solvente que a gente está utilizando, também podemos ter morfologias diferentes para nanopartículas. Inclusive, nanopartículas ocas, como a gente vê aqui com o tetraide furano, que é uma das exceções. Porque, geralmente, quando a gente faz deslocamento com solvente com lignina, temos esferas compactas, como aqui descrito por Dai, colaboradores. Inclusive, aqui, esses autores fizeram algo a mais, que além de fazer a precipitação da lignina, gerando nanopartículas que prenderam o resveratrol, o bioativo, eles inseriram também nanopartículas de magnetita, que é um óxido de ferro dos 3, que possui propriedades magnéticas, habilitando, por exemplo, esse composto de lignina alcalina, resveratrol e magnetita para uma terapia dirigida por campo magnético. E, por fim, uma das grandes potencialidades da lignina, pelo menos como veículo de transporte de fármacos, é a possibilidade da gente alterar a superfície, pelo menos alterar facilmente a superfície desse compósito. Como eu disse antes, ele tem vários grupos funcionais aptos à reação e facilmente podemos fazer uma pegylação nessa superfície das nanopartículas, habilitando, por exemplo, esse composto a terapia sem, pelo menos, tapeando um pouco o sistema imunológico das pessoas. Outra aplicação, ainda falando em nanoestruturas de lignina, podemos usá-las para imobilizar enzimas. Ou também usar como poluente. Usar como adsolvente de poluente, desculpe. A lignina é presente no licor. Presente no licor, por exemplo, nesse trabalho aqui, que inclusive foi o nosso grupo que desenvolveu. Pode ser misturado a magnetita e sofrer aquela precipitação por deslocamento de solvente, gerando um composto nanométrico na presença de magnetita, e a superfície pode ser funcionalizada por ligações crosslink com
uma enzima hidrolase, por exemplo, uma beta-glicosidase, que é uma enzima que quebra celulobiose em glicose. E daí podemos muito bem utilizar essa enzima mobilizada e fazer reações e, por conta da presença de magnetita, fazer o reciclo dessa enzima imobilizada por várias vezes. Outra possibilidade aqui, que também a gente trabalhou no nosso estudo, foi a gente não ia funcionalizar a superfície da magnetita e já usar direto como adsorvente. Então, a gente viu que esse composto tem um potencial muito elevado também de ser usado como adsorvente de poluentes. No caso, para reter corantes. Outros pesquisadores também utilizaram a lignina como adsorventes para remover metais, como é o caso da KJ e colaboradores de 2016. Eles usaram lignina e polietileno imina e submeteram a reação, gerando estruturas nanométricas aptas a capturar chumbo, chegando a um desempenho de mais ou menos de 35 miligramas por grama de retenção desse chumbo, que é um valor até bastante bom. Por fim, nas aplicações que a gente vai apresentar aqui, temos o uso das nanopartículas agora como estabilizantes de emulsões, ou seja, a nanopartícula de lignina multiuso aqui. Devido às propriedades de molhabilidade das nanopartículas, elas têm molhabilidade dupla, tanto para a água como para uma fase oleosa, a ponto de servir como uma barreira física a uma coalescência. Então, ela pode estabilizar e servir como uma barreira física à coalescência de outras gotículas, a ponto de ela ser utilizada como transporte de bioativos, como, por exemplo, nesse trabalho de Bertolo e colaboradores, que é um trabalho da Embrapa, se não me engano. Esse método de estabilização difere um pouco do método de estabilização com os factantes moleculares. Outra possibilidade de aplicação dessas nanopartículas é o uso para síntese de microcápsulas poliméricas, como a gente até já fez no nosso laboratório. Nesse caso, a gente utilizou nanopartículas de lignina sódica para a produção de cápsulas de IPCL e PMMA. Cápsulas ocas, se utilizando também da mesma propriedade de estabilização por partículas sólidas, chamado de emulsão PIC. Já indo finalizando o nosso seminário, já caminhando para isso, a gente tem que observar qual o preço, né, desses produtos que a gente está propondo a partir da lignina. Primeiro, a gente tem que pensar que a própria lignina tem o seu valor, né, tem um preço associado a ela, e muito depende da fonte que a gente está isolando ela e também do método usado. Só que o que é mais legal nesse ponto a destacar é que as oscilações dos preços da lignina são bem inferiores à oscilação, por exemplo, do preço do barril de petróleo. Isso é um ponto muito positivo para uma eventual substituição de produtos de recursos fósseis pela lignina no futuro. Se a gente for ver aqui nesse gráfico aqui de cima, a gente tem o preço dos nossos produtos numa base de dólar por megatonelada. A gente vê aqui, por exemplo, que a lignina sódica, ela tem um preço, a lignina sódica tem um preço mais ou menos de $250 por megatonelada, enquanto que o seu produto, um produto de fenol formaldeído, a base dela, pode gerar em torno de $1.100 por megatonelada também, o que é um acréscimo de 4 vezes mais no valor de comercialização, que é bastante positivo para a nossa valorização. Essas diferenças dos produtos à base de lignina da matéria-prima, né, original da lignina,
fica ainda mais retuante se a gente olhar esse gráfico de baixo, porque a base agora do gráfico está em dólar por quilo. E temos um valor muito discrepante se a gente olhar para os bioativos, para os componentes fenólicos bioativos, por exemplo, o ácido cilíndrico, o ácido vanílico, o ácido ferúlico e o ácido picomarílico, que tem preços muito maiores do que as ligninas originais. O que explica bastante o fato de muita gente querer produzir, a partir de despolimerização, esses produtos aqui. Então, em termos de produtos à base de lignina, ainda os componentes fenólicos são os materiais ainda mais caros, né, que podem dar maior retorno, mas também tem as maiores dificuldades para gerá-los. Né? Então, em seguida, temos BTX, benzeno chileno, materiais à base de carbono. E, por fim, as ligninas técnicas. Nesse estudo aqui de Jablonski, ainda não tem-se ideia da precificação das nanopartículas de lignina, mas isso no futuro, com certeza, isso será feito. Então, agora, por fim, a gente vai ter aquela reflexão de se a gente usa, de fato, a lignina como fonte de energia ou para aplicação. Então, a disponibilidade da lignina para a aplicação de maior valor agregado está diretamente associada ao produto principal da biorefinaria. Porque se o produto principal da biorefinaria demandar muito de lignina, então não vai sobrar praticamente quase nada dela para outra aplicação. Isso já foi feito no trabalho, por exemplo, de Obdenkover. Eles observaram, que é possível tirar uma fração da lignina produzida. Por exemplo, aqui, se a gente estiver pensando em etanol anidro, a gente pode tirar algo em torno de 43% da lignina dessa rota de produção de energia elétrica e calor, enquanto se a gente estiver pensando em produzir apenas os açúcares, a gente pode tirar uma quantidade até maior, em torno de 67% da lignina, sem comprometer a autonomia dessas biorefinarias em termos de calor e energia elétrica. E tudo isso depende muito, como eu disse, tanto depende do produto principal da biorefinaria, como também do preço da eletricidade. Eu acho que, por fim, também é necessário se basear no quão exatos estão os preços das ligninas, incluindo as etapas de secagem e purificação. Eu acho que é isso que eu tinha para falar com vocês. Aqui são algumas das referências que eu utilizei para fazer o seminário. E agradeço a minha participação, né, no ciclo de seminários. E qualquer sugestão ou dúvida, eu estou aberto a sugestões e dúvidas. Quem quiser mandar alguma coisa, pode enviar por esse e-mail. E muito obrigado.